Estimados irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet, irmãos e irmãs aqui em nossa paróquia São Sebastião de Elidianópolis, nosso Senhor Jesus Cristo explica no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo de 14 a 30, quem são os que alcançarão a vida eterna e como farão isso? Pela chamada parábola dos talentos, onde um homem contrata 3 pessoas para administrarem os seus bens, até ele voltar de uma viagem. E como garantia de que seus bens seriam bem administrados, ele dá a cada um dos 3 uma quantia em valor, chamada de talento. O talento naquela época era equivalente a 50 quilos de prata, cada talento. A um ele dá 5 talentos, a outro ele dá 2 e a outro ele dá 1 talento. Quando ele volta de viagem, encontra somente 2 dos seus 3 empregados que agiram com fidelidade. Os talentos renderam o dobro do que haviam recebido. Mas um empregado é preguiçoso e enterra o talento. Por isso ele é tratado de forma dura pelo proprietário dos bens. Ele manda lançá-lo nas trevas exteriores, na escuridão, onde há choro e ranger de dentes. Enquanto os outros 2 são convidados a participar da sua alegria, porque foram fiéis aos talentos recebidos e por isso cuidaram bem dos bens deste homem. Meus irmãos e minhas irmãs, São Gregório Magno, que foi monge no século VI na Itália, e depois com 50 anos de idade foi aclamado Papa e eleito pelo povo Papa. Ele escreve o seguinte, que esta parábola representa as muitas pessoas na igreja que temem entrar no caminho de uma vida melhor e não temem viver no pecado. É por isso que São Paulo, na carta que escreve hoje aos Tessalonicenses, a primeira, do capítulo 5, dos versículos de 1 a 6, diz para tomarmos cuidado para não estarmos nas trevas do pecado, de modo que a segunda vinda de Cristo não nos surpreenda como um ladrão. Então esse homem que viaja, ele é Jesus Cristo, simboliza aqui, representa Jesus Cristo, que subiu ao céu na sua ascensão e um dia vai voltar. Sim, então como este homem que saiu de viagem e voltou para acertar as contas com seus empregados, seus servos. Significa que Jesus, ele volta para nos levar até ele, para participar da alegria dele no céu, na vida eterna. Como este homem que encontra 2 dos seus empregados cuidando bem dos seus bens e até produzindo o dobro daquilo que deixou com eles de talento, ele chama eles de servo bom e fiel, vem participar da minha alegria, festejar comigo a honestidade de vocês, a fidelidade de vocês. Enquanto que aquele um que não foi fiel, foi preguiçoso, ele é jogado nas trevas. E
é retirado até o talento que ele tem, e onde há choro e ranger de dentes. Porque Jesus disse que vai voltar uma segunda vez. E tomara que quando ele voltar, ele nos encontre praticando os seus ensinamentos, dando frutos. O nosso batismo, todos nós somos batizados, temos um ensinamento dos 10 mandamentos, sabemos sobre sua doutrina, que ele nos encontre seguindo ele, porque a segunda vinda dele não é como a primeira, eu já mencionei um outro dia. Essa segunda vinda dele, ele vem já como rei e juiz, porque ele já julga à direita do Pai no céu toda a alma que se encontra com ele após a morte. Mas ele diz que no final dos tempos ele virá de surpresa, não vai avisar o dia e nem a hora que ele vai chegar, assim como um ladrão que não avisa quando vai roubar uma casa, uma família. E nosso Senhor diz que 2 pessoas estarão trabalhando, uma será levada e outra ficará. É claro que se ele encontra a gente em estado de graça, servindo a ele, lutando contra o pecado, então nós seremos levados com ele. Como acontecerá isso, não sei, porque nunca fez isso. É a primeira vez que ele vai fazer isso na humanidade, nunca foi feito isso. Isso é no final dos tempos. As outras vezes em que aconteceu da intervenção de Deus no mundo, foi justamente em momentos em que a humanidade estava extrapolando a sua vida. Nós vemos Noé, por exemplo, quando fez essa arca e veio o dilúvio, Deus permitiu a ação do clima de forma agressiva no dilúvio. Por quê? Porque a humanidade vivia uma vida depravada, muitos vícios, se afastando do seguimento a ele. E o que aconteceu daí? Veio o dilúvio e acabou com tudo. Foram salvos aqueles que estavam na arca. A mesma coisa aconteceu com Sodoma e Gomorra. O povo vivia uma vida de perversão, na prostituição, nos vícios da bebida, em coisas terríveis, destruindo a vida humana, a família. Deus mandou chofre e fogo do céu. Não sobrou muita coisa. Mas Deus nunca eliminou a humanidade e nem mesmo acabou o mundo. Sempre foram finais de tempos. Um tempo se passou, veio um outro. E assim também é o que significa o final do tempo. Os finais dos tempos são assim. Deus dá esse mundo para os seus filhos administrarem e cuidarem conforme a sua vontade. E ele fica observando se nós estamos realmente administrando conforme ele quer. Porque uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs, é nós administrarmos algo que é nosso mesmo. Se nós não administrarmos direito, nós mesmos vamos nos prejudicar por si mesmos e responder isso a nós mesmos. Agora, quando a gente cuida, administra algo que não é da gente, é dos outros, nós vamos ter que dar satisfação a outras pessoas. Eu peço por favor que alguém encoste aquela porta ali, assim o barulho fica menor, por favor. Obrigado. Então, quando nós administramos algo que é dos outros, nós vamos ter que prestar contas aos outros. Então, imagina administrar algo que é de Deus. A família, por exemplo, é de Deus.
Deus escolheu você para ser mãe, para ser pai, para ser marido, para ser esposa, para cuidar do seu marido, cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos. Escolheu eu e você para sermos filhos, cuidar dos pais. E nós vamos um dia prestar contas a isso. E se ele chegar nessa segunda vinda dele e encontrar a gente não administrando direito aquilo que ele deixou ao nosso dispor, a nossa condição, fazendo do nosso jeito, e daí? Como que vai ser? Eu não sou dono do povo, eu estou aqui administrando vocês a pedido de Deus. É uma vocação que Ele me chamou, me escolheu para cuidar bem de vocês, para mostrar o caminho do céu para vocês. Se eu, padre, não estou fazendo isso de acordo com o coração de Deus, com a vontade dEle, do meu jeito, eu vou prestar contas, porque o povo não é meu, as almas são de Deus. As pessoas que estão aqui são criadas em imagem e semelhança de Deus, e eu tenho que olhar na palavra dele, o que ele quer, de que jeito que ele quer. Aqui está o manual de instrução, de que jeito que eu tenho que ser padre. Aqui está o manual de instrução aqui. Como Jesus foi para cuidar das pessoas, como que ele cuidou das pessoas, está aqui. E os apóstolos também. Mesma coisa quem é marido e esposa. Você não pode ser marido e esposa do seu jeito, do jeito que o mundo ensina. Tem que ser do jeito que Deus quer, que está aqui no seu manual de instrução, que é a Bíblia. Ser pai e ser mãe, tem que ser pai e ser mãe do jeito que Deus está pedindo aqui na Bíblia. Não é do jeito que eu acho melhor o que o mundo ensina. Ser filho, não é ser filho do jeito que eu quero. Eu vou administrar os meus pais, eles não são meus, propriedade minha. Eu tenho que administrar, cuidar do jeito que Deus quer. Como o seu marido não é propriedade sua, a sua esposa não é propriedade sua, os seus filhos não são propriedades suas. Nós estamos cuidando de tudo que é de Deus, cada um com a sua condição. E um dia vai voltar para Ele essas almas que nós estamos cuidando. Então é muito perigoso hoje a maneira que muitos estão pensando de cumprir preceito. Eu vou na missa, já faço a minha parte, pronto, tá bom. Eu, padre, rezo a minha missa aqui, atendo a confissão, pronto, tá bom. E não procuro na minha vida viver aquilo que Jesus pede. Então, o fato de eu acreditar em Jesus, eu ir na missa, não basta. Nós já refletimos outro dia, a fé sem obras é morta. Eu preciso também ter uma conduta, um comportamento de quem realmente está preocupado com o próximo, cuidando dos outros. E a minha maneira de transmitir Deus, na onde eu vivo, se eu estou levando outros a buscarem Deus, a produzir alguma coisa, como essas pessoas que se esforçaram com os talentos, e houve até a multiplicação deles, sendo que um não se esforçou, foi preguiçoso, enterrou o talento, não teve multiplicação nenhuma. Então nós temos que tomar muito cuidado. Por exemplo, nós estamos hoje no mundo das imagens hoje, né? A imagem, fala muito alto a imagem. Acontece às vezes de nós padres usarmos a nossa posição de padre para atrair olhares sobre a nossa pessoa, por querer fama, prestígio. Esse negócio por aí de ficar dançando em altar, padre que fica pulando, que fica querendo ser o centro das atenções, um cinturão, um chapéu e não sei o que, para que seja o centro. Jesus Cristo que é o centro de uma missa, de uma igreja. Eu tenho que levar as pessoas a Cristo, não a minha pessoa. Se o meu cavanhaque está bonito de padre, se o meu corte de cabelo, apesar que não tem mais nada aqui, né? Mas se de repente a minha maneira de se vestir, a minha cinturinha, a minha calça apertada, isso é falta de respeito para com os filhos de Deus, isso daí. Eu vou prestar contas a Deus se eu estou usando da minha posição de cuidar dos filhos de Deus para ter fama, prestígio, posição na sociedade, para ser aclamado, ser prestigiado. As pessoas ficaram com o olho desse tamanho olhando para mim, mas não é porque está
admirando a beleza de Deus no sentido de buscar uma fé firme e uma conversão do coração, mas não caindo em pecado. Eu, padre, que estou no centro da missa para agir na pessoa de Cristo, cabeça da igreja, pode acontecer com as minhas limitações de pensar em mim. Estou dando eu o primeiro exemplo, porque eu sei que existe por aí essas coisas. E o padre não é um anjo, é um ser humano como todos os outros, que tem sentimentos, desejos, vontades, e pode e cai em tentação, e por isso tem que se confessar, se levantar a cada vez que cai, e prometer para Jesus que vai se livrar do pecado e não vai ficar cedendo às vontades próprias. Entende? Nós temos que ser o primeiro exemplo, nós sacerdotes. E agora nós vamos conversar também sobre a humanidade, de modo geral. Nós estamos numa época que o ser humano é visto então pelas aparências, pelos empoderamentos. Toma cuidado com isso, né? As senhoras, mulheres, muito cuidado com a maneira das senhoras se vestirem, se comportarem. As senhoras devem compromisso ao marido das senhoras, não tem que ficar mostrando o corpo para ninguém. Cuidado com essas coisas, como se fosse assim, promoção, né? Tá aí, de repente, promoção de brechó, não sei, tem que mostrar as pernas, outras partes sensuais. Por quê? Você deve demonstrar o seu corpo para o seu marido e em momentos ainda que isso permite. Por que os outros homens têm que ficar olhando para você? Por que você quer ser desejada pelos outros homens? Não tem marido? Não está contente com a pessoa que Deus colocou na sua vida? Isso é falta de respeito para com Deus, isso daí, não é? Então, quer dizer, muito cuidado com isto, sabe? Quer ser empoderada, sentir que está empoderada, é isto, né? Então, muito cuidado. Acaba propagando no mundo uma visão totalmente do descartável do ser humano, que é como um objeto que usa, joga fora, depois pega outro. Aquele ali é bonitinho, usa que é bonitinho, daí enjoou, joga fora, pega outro que é bonitinho, usa, joga fora e tal, como se fosse uma coisa nojenta, mesquinha, E por isso, senhores, homens, nós todos homens somos chamados a tomar cuidado com essas coisas, não cair nessa vida nojenta de pornografia, de celular aí, que fica vendo essas babaquices, essas coisas aí que destrói a dignidade humana, né? Nós vamos prestar contas a Deus. É traição à esposa, o marido que fica olhando pornografia no celular. Traição, está traindo a esposa e os filhos. A esposa que encontra o marido com isso tem que tomar uma decisão na sua vida. Eu não estou aqui ensinando ninguém a se separar, mas precisa ter uma conversa muito forte para se arrepender disso e converter desse pecado nojento, desse vício absurdo, né? Porque está achando agora que o fato de ir na missa já vai para o céu, mas vive num vício ali de pornografia, de coisas terríveis. Já chega às nossas crianças e jovens que estão caindo nesse mundo, porque não existe nenhum tipo de bloqueio em celular, nada, que pode ver tudo, internet, né? Os pais não corrigem, não sentam do lado para ver o que os filhos estão olhando na internet, e vai tratando o ser humano como algo descartável. E depois os relacionamentos esfriam também. Por que esfriam os relacionamentos? Porque vê aquilo no que é totalmente assim virtual, quer fazer a mesma coisa com as pessoas reais em casa, tratar o outro como objeto do mesmo jeito. Coisa nojenta, absurda, sabe? Então nós estamos administrando almas. Eu estou cuidando de almas que vão voltar para Deus um dia. O corpinho vai ficar no cemitério. Não adianta achar que vai ficar bonitinho para todo mundo. Vai para o cemitério o corpinho, vai ficar lá, só os ossinhos vai ficar lá no cemitério. Agora a alma vai se apresentar diante de Deus, e a alma não tem volta mais. O céu, o inferno, o purgatório, aqui não volta mais.
Então tem que cuidar bem da administração das almas. Tanto o marido com relação à esposa, a esposa com relação ao marido, aos filhos, aos pais, o padre aos fiéis, do mesmo jeito. Nós vamos prestar contas do que nós estamos fazendo com o que Deus nos deu. Aliás, aproveitando já esta reflexão, quando se existe tem que explicar, porque tem alguns que não sabem, talvez falta explicação teológica, e nós padres muitas vezes somos culpados por não orientar direito o povo. Temos parte de culpa nisso, sim. E eu aqui quero pedir perdão para aqueles que não orientam direito, por aqueles que não orientam direito. Como aquela oração do anjo, né, em Fátima. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço de perdão por aqueles que não vos amam, não vos esperam e não vos adoram, não é? Quando existe a união íntima, carnal do homem, do marido com a sua esposa, não é só a união carnal que acontece. Acontece a união das almas. Os dois, eles se unem, as almas dos dois. Isso é algo belíssimo, as almas se unirem, entende? Então no amor esponsal, não é só o prazer corporal que faz unir o corpo humano, mas as almas também se unem. Agora a alma, ela vai para junto de Deus. E se Deus não deu permissão para aquela união, isso é profanação. Se não casa na igreja diante do altar, se unir com a alma do outro é profanação de um templo sagrado. O corpo, ele é a casa da alma. A alma, Deus atua na alma, em nosso corpo. É onde na oração, nossa intimidade com Deus, Deus atua. Então essa casa que é o corpo, onde Deus atua, para a alma estar unida com outra alma, tem que pedir permissão de Deus, no altar aqui no casamento. Se junta que nem cachorro, gato, papagaio, periquito e outros bichos por aí que não tem alma, que não vai para junto de Deus, é pecado mortal, porque não pediu a permissão de Deus para estar juntos, não pediu permissão de Deus. Então é uma profanação do templo sagrado, que é o corpo, a casa da alma. Está profanando, está agredindo, está arrombando a porta desse templo, um intruso, uma intrusa entrando, tanto ele como ela, porque não são casados na igreja. Sem a permissão de Deus, é uma profanação. É por isso que é pecado mortal. Mas agora é que virou moda, e se o padre fala, ele é bravo, é exigente demais. Isso aqui é palavra de Deus, isso daqui, não é eu não fui eu que inventei a alma. Agora eu estou aqui para cuidar das almas, é minha missão, então eu tenho que explicar como que cuida das almas, não é assim? Da mesma forma que o mecânico tem que explicar os parafusos do motor do carro para o cliente que vai usar o carro, aonde é que tem a peça que está quebrada, que tem que trocar, ou o pedreiro explicar o tijolo, quanto que vai de massa, e a mão de obra quanto vai ficar, né? Ou o serralheiro, se vai fazer uma calha, se vai construir alguma coisa de ferro, tem que explicar para o cliente, e mesma coisa, o padre. Agora, se você vem na igreja para cumprir preceito, para filho receber primeira comunhão, crisma, ser batizado, e depois vai embora, e ali você entra e sai a hora que você acha melhor, e só vem para cumprir obrigação mesmo, para ninguém ficar com falta, filho ficar com falta, nem filha, e nem depois não receber o que precisa receber, olha, vai responder diante de Deus. Isso aqui não é brincadeira, certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, no livro de Provérbios hoje, capítulo 31, versículo 10, o escritor sagrado diz que uma mulher forte é mais preciosa do que as joias, e por isso seu marido confia nela. Claro, não é a beleza física de uma mulher que a faz forte, não é os seus adornos, suas joias que a faz forte, mas era aquela mulher que luta contra o pecado, aquela mulher que é firme,
nos mandamentos de Deus. Essa edifica a casa dela. É uma bênção para o marido, para os filhos e para todas as pessoas que a encontrarem na rua, porque a honestidade brilha nela como alguém que está seguindo Deus, e as pessoas ficam admiradas com o exemplo, não com beleza física, com perna e costela e não sei o que, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, temos que entender que quando o escritor sagrado diz em Provérbios isto, a força da mulher está nisso. E temos que tomar muito cuidado com o que o mundo ensina para nós, quer ensinar outras coisas para nós, o mundo. Não a busca de Deus, mas a busca do ser humano pelo ser humano, por um objeto meramente de prazer sexual ou de prazer, de repente, de visualização, né? Como é o caso da internet, que está acabando com a vida dos jovens e das crianças, com essas coisas nojentas por aí. Por isso que Orígenes, ele vai fazer, quem foi Orígenes? Orígenes, claro, não foi papa igual Gregório Magno, mas ele foi um filósofo do século II, morreu com 70 anos de idade, do Egito, de Alexandria, no Egito, e também teólogo, e ele escreve que essa mulher forte, que o livro de Provérbios apresenta aqui, ela é a igreja, que saiu da costela de Cristo na cruz, e que aguarda o retorno do seu esposo. O que significa isso? Como Adão, Eva, a mulher, a mãe dos viventes, saiu do lado de Adão, da costela de Adão, Cristo é chamado novo Adão. Do seu lado aberto, sua costela, jorrou sangue e água. Aqui os sacramentos da igreja, a igreja nasce daqui, do lado aberto de Cristo. Ela acolhe nós, e essa igreja sim, ela pode dar para nós força, nos fortalecer. Ela é sacramento de salvação nesse sentido, né? E nós ficamos aguardando, então nós que queremos ser esposas de Cristo, aguardando a vinda de Cristo, a segunda vinda dele, para ele nos levar para núpcias eternas com ele no céu para sempre, na vida eterna, sabe? Nesse sentido. Então sejamos firmes na nossa fé, meus irmãos e minhas irmãs, porque a nossa alma, como dizia o salmista, tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Embora nós não conseguimos captar os desejos da alma, os anseios dela, os gostos da alma, mas nós temos que ir pela fé então, porque pela razão a gente não consegue, e nem pela nosso psiquismo, ou seja, os nossos sentimentos, os nossos desejos, não conseguimos, nosso ser emotivo não dá para captar isso. Tem que ser pela fé. É difícil ficar na igreja sentado num banco duro igual esse daí. A gente gostaria de estar numa festa, em algum outro lugar, às vezes sair num dia de chuva, molhar os pés. É nada agradável para o nosso corpo molhar os pés, poder correr o risco de tomar um resfriado com uma chuva forte. Não é nada agradável a gente se esforçar pela oração, porque o corpo ele não sente bem. Ainda mais a gente chega aqui na igreja, tem que sentar, ficar pensando na vida da gente, lembrar dos pecados, das misérias que a gente que às vezes ofende a Deus. Isso é uma coisa horrível para o corpo. O corpo não gosta disso. O corpo gosta o quê? De ser bajulado, tomar um sorvete, churrasco, ir para Expo Vale, mostrar o corpinho, ver as pessoas lindas, eu também ver que eu sou lindo, né? O corpo gosta disso, isso é prazeroso para o corpo, né? Agora a oração não é prazeroso para o corpo. A oração ela nos incomoda, ela mostra a nossa miséria. Por quê? Porque é o contato da alma com Deus, e ela precisa mais de Deus do que o corpo precisa das coisas desse mundo, porque aqui tudo passa e acaba. A alma não acaba, ela vai morar com Deus para sempre, se merecer Deus, senão é no inferno para sempre. Imagina uma alma queimando no inferno, não tem volta mais, porque aqui no mundo ficou pensando no corpinho,
ficou escrava do corpo aqui e agora vai ficar no inferno para sempre. E aí? Então, se a gente luta contra os desejos do corpo, a tendência nossa é estar saboreando Deus, a alma da gente, para o dia que a gente se encontrar com Ele, a gente está preparado. Como eu refleti outro dia, como é que uma alma vai viver no céu se ficava sendo escrava do corpo aqui, fugindo de Deus, inventando outras coisas, cumprindo preceito, né? Querendo cumprir tabela, indo na igreja por obrigação? Como? E se o padre faz algo mais demorado ou uma coisa diferente da igreja, eu pego da porta para fora e saio, eu não quero ficar muito tempo aqui não, porque esse ambiente não é bom para mim. Agora, outros lugares que meu corpo fica se sentindo bem, é prazeroso, eu posso ficar 2 horas, 3 horas, não sei quanto tempo. Então eu tenho que tomar muito cuidado, gente, porque nossa alma foi feita para Deus, foi feita para Deus e vai voltar para Ele, e não tem como voltar mais para cá. Ou é danação eterna no inferno, queimando em choro e ranger de dentes, quanto a Bíblia está falando hoje, ou é no céu alegria eterna. Vem participar da minha alegria. Jesus falou para os 2 que utilizaram bem o talento: a alegria de viver na festa da eternidade com Jesus, aquele que a gente lutou tanto para um dia estar com Ele para sempre, para viver núpcias eternas, que Ele é o amor da nossa vida, derramou o sangue na cruz para nos salvar do pecado. Imagina encontrar com Ele. A gente fica aqui saboreando Deus através dos sacramentos, Eucaristia, confissão, oração, e um dia vai ter plena posse dEle, sabe? Mergulhar no amor de Deus para sempre, a alma da gente, sabe? Agora, se essa alma começa a ser escrava do corpo, ela não tem sabor de Deus aqui, ela renuncia, fica trocando as coisas de Deus e faz por obrigação, por falta de vontade, só porque quer alguma coisa em troca. Com o que acontece? Como é que vai viver junto de Deus se não saboreou Ele aqui? Vai querer viver com Ele para sempre, se aqui não lutou para ter Ele, para buscar as coisas dEle? Vai fazer o que lá? Não tem lugar lá. Só que isso, gente, é uma questão de disciplina, e cada um tem que fazer a sua. Eu tenho a missão aqui de orientar sobre essa disciplina, através de jejum, penitência, vida de oração, prática da caridade, ajudar as pessoas que precisam, né? Repartir com os outros que nós temos, os bens, comida, roupa, calçado, o nosso conselho, escutar uma pessoa doente, gastar tempo com ela, entender a dificuldade que ela está passando, dar bom conselho àquelas pessoas, aconselhar os filhos, ter paciência com os pais na velhice. Tudo isso é a gente ver Jesus, ver Deus no outro, e nós vamos saboreando Deus. Agora, uma pessoa que pensou nela mesma, só no corpinho dela, nas coisas dela, está iludida com o mundo, está se sentindo empoderada com o mundo, vai fazer o que lá no céu? Não tem lugar. E o tempo é agora, o tempo é agora, não é outro. Nós estamos aqui vivendo um tempo é um teste a vida aqui, para se nós estaremos aptos ou não para a vida eterna. Então esse negócio assim, que todo mundo que morre depois vira coitadinho, vai para o céu, vira estrelinha, cuidado com isso daí. E só basta eu ir na missa e pronto, cumprir preceito e está bom, estou salvo já, está garantida a minha salvação, fiz o que eu tinha que fazer, não precisa de mais nada. Cuidado com isso. Que Deus nos ajude com a sua santa palavra então.